Eu não gostaria de estar abordando isso, mas infelizmente, né, a gente tem que comentar. Eu gosto de fazer vídeos de humor, trazer esse tipo de coisa, mas nem todo mundo gosta tanto de humor e nem sempre o humor acaba sendo bem interpretado, né? E, infelizmente, notícias ruins acabam acontecendo. Eu vou ler um trecho de uma matéria aqui, saiu lá no Pleno News, e em seguida vou pôr um áudio aqui de uma matéria da Record, Domingo Espetacular. Olha só. Tragédia. Avião cai no Amazonas e deixa 14 pessoas mortas. A queda que aconteceu durante uma tentativa de aterrissagem nesse último fim de semana. Uma tragédia envolveu uma queda de avião em Barcelos, no Amazonas, onde deixou 14 pessoas, né, mortas na tarde desse último sábado 16. A aeronave que partiu de Manaus transportava 12 turistas, além do piloto e do copiloto. De acordo com informações relatadas pelo prefeito de Barcelos, Edson de Paula Rodrigues, à CN Brasil, a queda ocorreu próximo ao aeroporto de Barcelos por volta das 15 horas, quando o avião tentava pousar. Para a Defesa Civil, entre percalços que podem ter contribuído para o acidente, está justamente a chuva que caía sobre Barcelos no momento da tentativa da aterrissagem. O temporal chegou a causar uma queda de energia elétrica no município. De acordo, então, com a prefeitura, havia turistas brasileiros e norte-americanos no avião, e eles estariam visitando a região para praticar uma pesca esportiva. A Força Aérea Brasileira, FAB, informou que 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram notificados para investigar o caso. Conforme a ANAC, o avião tinha autorização para voar e pertencia à empresa de Manaus Táxi Aéreo. A aeronave, que era um modelo fabricado em 1991, estava tudo ok, tranquilo. E não é pela idade da aeronave que deve se levar em consideração que não pode fazer tal voo. O problema é as condições do que estava acontecendo ali. Eu vou colocar o áudio aqui da reportagem que saiu lá no Domingo Espetacular. Escutem aí como que foi enquanto eu pego meu óculos ungido. Notícia deste domingo, as últimas informações sobre a queda do avião que deixou 14 mortos no Amazonas. Os corpos foram levados hoje para Manaus. 12 das vítimas eram turistas brasileiros que iam pescar no Rio Negro. O mau tempo na região pode ter contribuído para o acidente. E hora que eu não encontrei meu óculos. Tá lá a luz na minha cara aqui. Na porta do bimotor, o grupo se preparava para embarcar. Eu vou fazer uma videochamada para a mulher, vamos ver. Já dentro da aeronave, fabricada em 1991 pela Embraer, os passageiros falam do calor e do espaço interno, um dos últimos registros dos amigos. Nossa do céu, aqui tá parecendo um forno de quente. O voo partiu de Manaus com destino a Barcelos, a 400 quilômetros da capital. Segundo a prefeitura, chovia forte no momento do pouso. Eu não estou colocando a imagem porque dá direitos autorais, viu? Antes que alguém venha reclamar comigo. Então, por isso eu ponho só o áudio. O avião chegou a tocar na pista do aeroporto, mas não conseguiu parar. Pouco antes do acidente, outros 2 pilotos desistiram de aterrissar no aeroporto de Barcelos por causa da chuva forte. As 14 pessoas a bordo, incluindo o piloto e o copiloto, morreram na hora. O voo que saiu de Manaus levava turistas para a prática de pesca esportiva em Barcelos, a 400 quilômetros da capital. De setembro a fevereiro, a região atrai praticantes do esporte e o tráfego de aeronaves, principalmente de pequeno porte, fica mais intenso. Depois de resgatados, os corpos das vítimas foram levados para um ginásio da cidade. Hoje, um avião da Força Aérea Brasileira partiu de Barcelos rumo a Manaus com os 14 corpos. Eles foram levados para o IML de Manaus, onde serão periciados, antes de serem liberados para as famílias. O avião, que pertencia à empresa Manaus Aerotáxi, é um Embraer MB-110 Bandeirante, que tem capacidade para transportar até 18 passageiros. A aeronave tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para operar como táxi aéreo. Nas redes sociais, a empresa lamentou o acidente e informou que está comprometida com a investigação. Só o relatório final vai explicar o que causou a queda.
Bom, eu vou pôr umas imagens aqui que registram alguns momentos, né? E deixar rolando aí para vocês acompanharem, enquanto eu vou ler também um texto aí do pastor Renato Vargens. Inclusive, gosto muito do que ele publica e as opiniões do pastor Renato. Aprecio muito o trabalho dele. Olha só. Vambora, hein? Tá bom, Deus. O Fábio que não bebe, né? O Fábio não bebe. Bora, Titi. Guilherme. Eu vou fazer uma chamada pra mulher, vamos ver. Eu aí, ó. Vambora, hein? Marcar agora pra Barcelos. Aí, Zica. Bom, tá aí, então, agora fica em looping, né, repetindo a imagem, né, mas esse é um dos últimos registros que teve, e eu vou ler aqui o que o pastor Renato Vargens escreveu, que eu acho de suma importância. Um avião de pequeno porte caiu em Barcelos, no interior do Amazonas, na tarde desse sábado, que é tudo aquilo que a gente viu, né, e olha só o que diz aqui, né, as palavras dele, considerações de um pastor, um homem de Deus, sobre a vida de terceiros. Caro leitor, a Bíblia está cheia de textos que nos advertem a observarmos com diligência o nosso tempo. O salmista, com muita propriedade, escreve: o homem é como o pó, cuja existência na terra passa rapidamente diante de Deus, e os anos vêm e vão diante do Deus eterno. A vida do homem, em média, é de 70 a 80 anos. É muito breve. Salmo 90. Tiago, em sua epístola, nos alerta, dizendo: vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Prezado amigo, tudo neste mundo é incerto e passageiro. A vida passa com muita rapidez e numa velocidade espantosa. Por acaso você já parou para pensar que a vida que Deus nos deu é como um sopro diante da eternidade? Diante disso, eu pergunto: se o Senhor hoje chamar você, estaria pronto? Prepare-se, porque, como dizia Jonathan Edwards, a vida é dura, curta e incerta. Que Deus possa consolar os familiares e amigos daqueles que morreram nessa tragédia. Concordo muito com as palavras do pastor Renato Vargens, e eu quero aqui externar aqui as minhas condolências a todos os entes queridos, familiares das vítimas aí dessa tragédia que nós presenciamos aí. Minhas condolências a todos. E aí, família, eu quero agradecer imensamente a cada um que me acompanharam até aqui. Bom, o link do vídeo na íntegra eu vou deixar no card aqui para você acompanhar. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!